Olá! Toda semana, Palco e Plateia vai receber aqui os maiores e melhores diretores do teatro brasileiro. Eu no palco e vocês na plateia vão poder conhecer um pouco da história de quem protagonizou momentos importantíssimos da recente história do teatro aqui no Brasil. Hoje, conversando conosco, o premiadíssimo diretor de teatro, Aderbal Freire Filho. Prazer. Vou seguir uma historinha aqui. História que eu não sabia, rapaz. Diz que você ia embarcar para uma plataforma de petróleo. E lá, isso, pelos anos 60, né? E daí você desistiu de embarcar na plataforma de petróleo e resolveu fazer teatro? Isso faz sentido? Mais ou menos. Assim, de fato, eu queria vir para o Rio, eu não sou do Rio. Nós somos conterrâneos, não é? Quer dizer, do mesmo estado, não da mesma cidade. Quando os americanos chegaram na Lua, tinha um cearense lá vendendo ouro, né? Então... Exatamente. Titio. Eu queria vir de Fortaleza para fazer teatro e tal, eu tinha essa vontade, já fazia teatro lá há muito tempo, algum tempo, desde garoto, comecei a fazer teatro garoto. E aí apareceu um concurso da Petrobras para técnico em prospecção de petróleo. Então, vim aqui para o Rio como técnico em prospecção de petróleo e fiz um ano de curso de prospecção de petróleo. Eu era o que se chamava um observador sismográfico. Me lembro que a gente fazia um curso ali na Escola Técnica Nacional e o que eu fazia era aproveitar para ir ao teatro. O que é que te levou para o teatro aqui, no Rio? Olha, eu já vim para isso, né? Eu vim enganando lá meu pai, minha mãe e tal, para fazer teatro. E aí meu pai ficou arrasado, veio aqui e me convenceu a voltar. Aí voltei a fazer teatro, fiz direito, fiz toda a faculdade de direito, fiz os 5 anos de direito e depois que eu voltei para fazer teatro, ou seja, nesses 2 anos aqui, eu vi peças. Mas como é que depois que você voltou, você foi parar no teatro? É um momento decisivo da minha vida. Me dei uma última chance. Se eu ficar aqui, advogado medíocre que eu era, fazendo teatro amador, mas, enfim, sem poder fazer tudo o que queria, eu sei lá o que vai acontecer comigo. Me mato. Daqui a uns 10 anos vou dizer, agora eu perdi minha vida. E aí eu meio fugi e vim para cá. E assim, aí sim, já vim com o objetivo de fazer. Sou poeta, cego, vivo de fazer versos e vivo miseravelmente. Estás pensando que eu sou um bêbado? Afortunadamente. Que tipo de dificuldade você teve aqui no Rio? Como é que foi para você essa chegada aqui no Rio? Fui muito desorganizada, eu não me lembro assim, eu cheguei, não tinha onde morar também e tal, e aí fui morar no Solar da Fossa. Era um casarão. E morava muita gente, era uma loucura. Tudo acontece no mundo, no Solar da Fossa acontecia com mais frequência. Tudo mesmo? Tudo mesmo. Tinha uns caras que faziam música, tinha uns caras que pintavam, tinha umas pessoas que escreviam e tinha umas pessoas que faziam teatro. Eu um pouco com essas... Tinha os desempregados. E tinha a maioria, ou todos. Tinha uns baianos que estavam montando uma peça dentro de um ônibus, Diário de um Louco. Fiz esse espetáculo no ônibus, então foi uma loucura e tal. Eu vi o Diário de um Louco no Buzu, e era uma coisa de uma ousadia impressionante, cara, impressionante. Você dirigiu recentemente clássicos como Shakespeare e modernos como As Centenárias. Como é que foi a tua experiência
nesses espetáculos? O Hamlet é uma obra-prima do Teatro Universal. Ter feito Hamlet justifica uma vida, não é? Eu considero que ensaiei a vida toda para o Hamlet. Todas essas influências pelas quais a gente passou, todos esses desejos, o dramaturgo, o ator embutidos, tudo isso, fazendo Hamlet, está junto. Como é que Então, o público e a crítica recebeu o teu Hamlet? O público maravilhosamente bem. Eu vi em São Paulo, era uma coisa fantástica. É. A reação da plateia para um espetáculo que hoje, em termos de Brasil, é ousado demais porque era longo. Era 3 As horas. pessoas estão no Brasil se prepararam para espetáculos de meia hora, né? Eles estão 45. loucos que começa o intervalo comercial. Não, era um espetáculo longo, mas que quanto eu vi dizer, não senti o tempo passar. O quanto as pessoas se divertiam com o humor da peça. A pessoa tem um humor. O Hamlet é um personagem que foi criado pelo bobo da corte. Eu peço. Evitem isso. Eu prometo, Alteza. Não, mas também não é pra atuar sem vida. Deixe que seus sentimentos sejam seus guias. O público ficava preso à história, preso à história, a poesia entrando pela veia e se divertindo com o humor. A crítica, com exceções, boas e muitas exceções, mas assim, a maioria da crítica jornalística não sabe ver Shakespeare ainda. Você sabe que eu vi 2 Hamlets depois que fiz o meu. Vi um em Londres, não em Londres, em Stratford, com a Royal Shakespeare, e vi agora um em Paris. Os 2 Hamlets viram o Wagner fazendo. Os 2 atores. Não é possível. Porque eles tinham a mesma vitalidade, a mesma energia. Aliás, o de Paris eu fui ver porque li numa crítica que dizia assim, se você espera um Hamlet melancólico e tal, você vai se desiludir. E o cara tinha essa energia brilhante que o Wagner tem e a inteligência fina com que ele corta uma frase para seguir sem cortar o raciocínio. Ajustem a ação à palavra à ação. Essa é a regra mais importante. Com ela, vocês não vão perder a medida do que é natural. Porque exagero não tem nada a ver com teatro, cujo fim, desde o princípio e até hoje, era e é colocar um espelho diante da natureza. Como eu sou um ator que não teve uma formação acadêmica, nem formação nenhuma, eu fui fazendo teatro, as pessoas me chamavam, eu fazia e tal. Eu sempre fui muito carente de um mestre, assim, sabe? E eu terminei encontrando isso na figura de Aderbal, sem ele querer. Eu aprendi muita coisa com ele. O Aderbal foi o cara que me fez entender o quão poderosa realmente é a linguagem do teatro. E isso culminou quando a gente fez Shakespeare, que é a coisa mais bonita que eu já fiz na vida. Acertar no teatro é muito difícil. Tem que ser Aderbal, né? E As Centenárias é uma peça em que o popular é o popular meu, não é o popular inglês. É o popular nosso, Brasil, Nordeste, não é? E com 2 atrizes extraordinárias. Afinadérrimas e 2 atrizes geniais, Marieta e Andréia. E essa relação que elas têm, pessoal também, foi, enfim, argamassa para um espetáculo com essas características de teatro popular e, ao mesmo tempo, sofisticado. Sempre que ele vai fazer alguma coisa, ele faz com uma propriedade tão grande. Ele trabalhando parece uma criança, sabe? Muito jovem, muito cheio de energia e isso é muito contagiante, né, para quem está junto, porque dá vontade de chegar no ensaio, sabe?
dá vontade, você fica assim, ainda falta, se chegar cedo demais também não dá. E não dá vontade de ir embora, porque é um processo muito rico. O Aderbal, para mim, é antes da Aderbal, AA, e depois da Aderbal, DA. Eu tenho esse marco, assim, na minha vida. Meu nome é Dirceu Belize, eu trabalho em produções de teatro, de show. Quando a gente ouve o seu nome, Aderbal, a gente liga diretamente ao teatro, tá? Então a pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte, como é hoje a sua relação com a televisão e se algum dia a gente vai ter a oportunidade de ver o Aderbal diretor na televisão? Há poucos anos atrás, teve uma grande comemoração de 50 anos da televisão no Brasil e eu vi aquela história e vi a respeito e li, eu me senti uma figura perdida, porque como é que um cara viveu esse tempo? Porque esse tempo foi o tempo que eu vivi. Eu vivi esse tempo longe desse mundo. Eu não sabia quem eram aquelas pessoas, não identificava nos seus programas que eu vi. Se eu fosse seguir uma carreira de ator, inevitavelmente eu ia procurar a televisão. Mas como eu abandonei um pouco a minha carreira de ator, e sou um ator bissexto, essa é uma das maiores razões. Depois essa coisa de querer mesmo fazer teatro e tal, é esse mundo que eu queria descobrir. E eu vivi no teatro, estou me dando conta disso aqui agora falando. Que bom. Nessa hora dos 50 anos, eu disse assim, cara, eu fiquei 50 anos. Foi a coisa talvez mais importante desses 50 anos, foi a televisão, e eu fiquei fora. Que isso? Esse cara desinformado, desatento, entendeu? Aí, agora eu me lembro, agora também o que me passou pela cabeça esses 50 anos foram importantíssimos para o teatro no mundo. Foi o teatro, aquilo que eu disse no começo, o teatro se reinventando, o teatro deixando de ser aquele teatro fechado, amarrado e redescobrindo as infinitas possibilidades do palco. Eu estava nessa história. Então, não tinha pensado isso ainda não, entendeu? A televisão deve ter se sentido frustrada quando ela viu que fez 50 anos sem você, né? Ah, que nada. Nem me viu. Não fiz a menor falta. Daqui a pouco a gente volta com mais Palco e Plateia com o Aderbal Freire Filho. Até já. Eu sempre fui muito palavrista e muito teatrista. Nós somos a geração de artistas de teatro que salvou Shakespeare. O teatro brasileiro é das mulheres.